Olá, pessoal, tudo bem? Vamos retornar à segunda parte do estudo da culpabilidade. Agora nós vamos estudar a menoridade. Então, atualmente, os menores de 18 anos são inimputáveis, ou seja, não podemos imputar a eles a prática de crimes. Essa norma está no artigo 228 da Constituição Federal, que diz assim, são penalmente inimputáveis os menores de 18 anos sujeitos às normas da legislação especial. Você já parou para pensar que legislação especial é essa, a cujas normas os menores estão sujeitos? É o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, tudo bem? O Código Penal, no artigo 27, repete essa norma da Constituição, reforçando que menores de 18 são penalmente inimputáveis. Então, esse foi um critério que o Código Penal e a Constituição adotaram, um critério puramente biológico. Estabelecer uma razão, uma idade, 18 anos, poderia ser 16, 14, 12, enfim, independentemente do grau de maturidade desse jovem, desse adulto. Se ele pode compreender ou não o caráter ilícito do fato, determinar-se ou não de acordo com esse entendimento. Foi um critério puramente biológico que o Código Penal adotou, porque sabemos que as pessoas são diferentes, inclusive quanto aos graus de maturidade, que alcançam em momentos diferentes. Há jovens de 18 anos muito maduros, há uns que nunca amadurecem, há uns pouco maduros, mas isso é irrelevante, porque o critério não é psicológico, ele é biológico. Então, meus queridos, em relação à inimputabilidade pela menoridade, o critério adotado pelo Código Penal foi puramente biológico, tá certo? E em relação à doença mental, o critério adotado foi o biopsicológico. Bio, que tem que estar presente a doença e que essa doença tem que afetar a capacidade de entendimento ou de autodeterminação do sujeito. Em relação à minoridade, biológico. Perfeito? Então, olha essa questão aí de concurso que diz: todos os menores de 18 anos são considerados inimputáveis. E aí, o que você acha? Verdadeiro ou falso? Pausa o vídeo, responde e volta aqui. Pausou? Então, vamos agora à resposta. Essa questão está verdadeira. Todos os menores de 18 anos são considerados inimputáveis, sujeitos à norma da legislação especial, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente. Perfeito? Um outro tópico que eu gostaria de mencionar a vocês é em relação à emoção e à paixão. A emoção e a paixão, diz o artigo 28, não exclui a imputabilidade penal. Então, o fato do sujeito alegar que agiu sob a influência, olha só, de violenta emoção, provocada por um ato injusto da vítima, tudo isso pode até atenuar a pena desse sujeito, mas não exclui a imputabilidade penal. Ele vai responder, ainda que esteja louco de amor, louco de paixão ou muito emocionado. Não exclui a imputabilidade penal, a emoção ou a paixão. Tudo bem? Não exclui. Bom, aqui há um texto do Roberto Lira que os promotores gostam muito de usar no júri. Recomendo a leitura, você pode pausar o vídeo agora e ler esse texto da doutrina, muito interessante, para que os feminicídios, crimes passionais não fiquem, sem punição. Pausa o vídeo e leia. E essa questão do CESP para a gente da Polícia Federal. Diz assim: segundo o Código Penal, a emoção e a paixão não são causas excludentes da imputabilidade penal. E aí, verdadeiro ou falso? Faça essa questão, meus amigos? Verdadeiro, não excluem a imputabilidade penal, não são excludentes. Perfeito. Um outro aspecto, além da emoção e da paixão, que eu gostaria de tratar com vocês, é a embriaguez. Será que o estado de embriaguez, excluiria a imputabilidade penal? A embriaguez, ela pode ser de duas formas.
voluntária, comecei a beber voluntariamente por um ato de vontade, e ela pode ser involuntária. A involuntária, eu comecei a beber não por minha vontade, mas por um caso fortuito, um evento na natureza, um acidente, ou por força maior, fui obrigada por alguém, por uma conduta humana. Neste caso, pode até excluir a culpabilidade se ela for completa, a pessoa estiver completamente embriagada. Mas se o início da bebedeira, o início da embriaguez foi por minha vontade, não exclui a culpabilidade. Nós adotamos a teoria do actio libera in causa. O que significa isso? Ação livre na causa. Essa teoria da actio libera in causa é o que fala assim, ó, vamos ver como é que começou a causa dessa embriaguez. Foi uma ação livre? Um actio libera, uma ação livre? Foi por vontade própria? Então já era, não vai excluir a sua responsabilidade penal. Se não foi livre, foi decorrente, como diz aqui, ó, a doutrina, por um evento da natureza, imagina que você foi lá visitar uma adega e caiu no tonel lá de vinho, se embriagou, ou então por uma ação humana involuntária, como, por exemplo, ó, no trote universitário, alguém te obrigou a beber, aí, nesse caso, como no início, né, na causa da embriaguez, não foi voluntário, não foi por sua vontade, foi obrigado ou foi um acidente, aí sim pode excluir a culpabilidade de alguém, se essa pessoa vier a praticar um crime no estado de embriaguez, e se essa embriaguez for completa, olha só, o artigo 28, parágrafo 1º, diz que essa embriaguez tem que ser completa. Dizem isento de pena, um agente que por embriaguez completa, proveniente de caso fortuito ou força maior. Então, se começou a beber por vontade própria e depois se excedeu, não isenta de pena, tudo bem? E o que é uma embriaguez completa? Olha só, há fases da embriaguez. A embriaguez tem fases. Incompleta, quando há um afrouxamento dos freios morais e normais, né? O agente ainda tem consciência, mas torna excitado, falante, desinibido, né? A fase da excitação, olha lá. Fica engraçado, se acha super atraente e sedutor, fica rico, paga birita para os amigos, começa a ficar engraçado e a fazer graça. Essa é a fase da embriaguez, mas ela ainda não é completa. Depois, quando ela é completa, já não há censura, não há freios morais, há confusão mental, falta de coordenação motora, olhando assim, ó, já fica confuso, né? É a fase da depressão. Aqui a embriaguez é completa, ela pode excluir a culpabilidade se o início da bebedeira não foi por vontade da gente, foi oriundo de caso fortuito ou força maior, tudo bem? E a última fase, que é a fase comatosa ou do coma alcoólico, né, quando a gente cai em sono profundo. Aí, meus amigos, essa fase aqui já não tem jeito, passou da completa, né? Então, meus amigos, é preciso que ela seja completa para excluir a imputabilidade. Tudo bem? Então, veja, o artigo 28 diz que a embriaguez voluntária, essa comum ou culposa, a gente começou a beber socialmente, se excedeu, não exclui a imputabilidade penal. Apenas a embriaguez completa, oriunda de caso fortuito ou força maior. E se essa embriaguez não for completa? A embriaguez oriunda de caso fortuito e força maior, sempre, tá, meus amigos? De caso fortuito ou força maior. Se ela não for completa, ela for incompleta, ela apenas vai reduzir a pena de 1 a 2/3, tudo bem? Então, no caso da embriaguez incompleta, reduz pena, completa, isenta de pena. É assim que o Código Penal trata a questão. Então, olha só, essa questão aí do CESP para você. Dê uma pausa no vídeo, olhe esse item e tente resolver. Em seguida, vamos para o gabarito. Tudo bem? Faça aí. Fez? Então, vamos ver a situação do Carlos, que começou a se embriagar celebrando o seu aniversário e acabou lesionando o Daniel gravemente. E aí, se for condenado, ele vai ter a sua pena atenuada ou substituída por um tratamento ambulatorial, que é uma medida de segurança?
Não, meus amigos, essa situação onde a embriaguez foi voluntária na causa não exclui imputabilidade, não atenua a pena, nada disso. Tudo bem? E essa do CESP, concurso de 2020. Olha lá, a situação do Mário. Dá uma pausa, leia o item, responda e volte aqui para conferir. Pausa o vídeo. Então, o Mauro, que ingeriu bebida alcoólica, agrediu um casal de namorados, ainda matou o rapaz e a moça sofreu lesões porque ele estava embriagado, vai ser considerado inimputável? Não, meus amigos, a embriaguez, já vimos, não reduz pena, a embriaguez não isenta a gente responder, a embriaguez voluntária, que é onde ele começou a beber por vontade própria, ingerindo bebida na festa. Não, nesses casos não. Muito bem, parabéns para você que acertou. Porém, a embriaguez pode funcionar, inclusive, como uma agravante da pena do cidadão, da pena do agente. Quando seria isso? Quando ele bebe para criar coragem, bebe para tomar coragem para cometer um crime. Esse tipo de embriaguez, nós chamamos de embriaguez pré-ordenada, tudo bem? Que a gente bebe para tomar coragem para cometer o crime. Nesse caso de embriaguez pré-ordenada, pode ser até uma agravante da pena do agente. Percebe? Então, olha essa questão para o auditor fiscal do TCU, do CESP. Dá uma olhada nessa questão, dá uma pausa no vídeo, resolve e volta aqui para contar para a gente. E aí? Nessa situação do Kleber aqui, que queria matar seu desafeto, mas ele não tinha coragem. E aí, por isso, ele bebeu grandes doses de vodka para fazer isso. E foi lá e deu facadas em Sérgio, que morreu. Nessa situação, o juiz pode reduzir a pena do Kleber? Não. Como é embriaguez pré-ordenada, pode até agravar a pena do Kleber. Perfeito? E essa também do CESP para o concurso do STJ. Olha só. A embriaguez completa, fase completa, provocada por caso fortuito, é causa de inimputabilidade do agente? Pausa o vídeo, pensa e me diz. Claro que sim, é assim. Embriaguez completa, caso fortuito, é a causa de inimputabilidade do agente, excluindo a sua culpabilidade. Tudo bem? Portanto, não haveria crime. Maravilhoso. Dê uma olhada ainda nessa questão aqui, ó, dos dois prefeitos, o Ricardo e o Bruno, de cidades vizinhas que beberam juntos. Dá uma olhada, tenta resolver e eu vou colocar as afirmativas a seguir. Pausa o vídeo? Vamos lá. Voltou? Olha as alternativas, pense aí, pausa o vídeo e me diga a seguir. Então, vamos lá para a resposta? Olha, o Ricardo, que começou a beber voluntariamente e se embriagou, vai responder pelo crime praticado. Já o Bruno, que bebia refrigerante e o outro eleitor colocou na bebida dele um remédio, esse sim é isento de pena. Tudo bem? Tranquila essa questão, não é? Apesar de ambos depois terem praticado o crime de peculato, que é apropriar-se de bens da prefeitura. Tranquilo? Um é isento de pena e o outro responderá. É isso aí. Uma curiosidade para vocês, a gente estava falando de embriaguez, não é mesmo? Na lei de drogas, há a mesma situação para o dependente químico. O dependente químico, ele é isento de pena. Se ele é dependente ou fez uso de droga, por caso fortuito ou força maior, foi obrigado ou alguém colocou na bebida dele, ele é isento de pena, olha que interessante, qualquer que tenha sido a infração penal praticada. Então, se o dependente matou, cometeu latrocínio, furtou, roubou, ele é isento de pena. Claro, para saber se é dependente químico, né, e da forma que não poderia se autodeterminar, ou se o uso de droga veio dessa forma, tem que ter uma perícia médica que vai determinar isso, né? E aí, essa pessoa será absolvida, o agente, você, juiz, vai absolver esse agente e aplicá-lo uma medida de segurança,
que pode ser o tratamento adequado, internação ou tratamento ambulatorial. Então, essa pessoa vai ser isenta de pena, não vai receber pena, mas tem uma sentença absolutória imprópria, que pode ser encaminhado para tratamento. Ok? E se a pessoa era parcialmente capaz de se autodeterminar, apenas parcialmente, a pena dela pode ser reduzida de 1/3 a 2/3. Então, o Código Penal, você já percebeu que a sistemática dele é assim? Se é totalmente incapaz, é isento de pena. Se é parcialmente, reduz a pena. Maravilha. Então, essa questão desse ano, olha lá, para a Polícia Civil do Ceará, pergunta justamente essa questão do dependente químico severo, cuja dependência está comprovada por um laudo pericial. E aí, qual a excludente que ele pode alegar em sua defesa? Dê uma pausa no vídeo, olhe as opções e me diga a seguir. Olhou? Então, vamos lá. Vai excluir o quê? Essa dependência, a ilicitude, a tipicidade ou a culpabilidade da sua conduta? Vai excluir a culpabilidade, muito bem. Só que não pela coação moral irresistível, que, aliás, essa excludente a gente ainda nem falou na aula de hoje, mas pela inimputabilidade. Ele é inimputável por conta da dependência química dele. Perfeito? Olha aí, ó. No Halloween, ó, o cara tentou fantasiar o filho de zumbi, mas ele acabou saindo advogado trabalhista, dizem as más línguas, né? Ei, Halloween. Mas tá certo. Agora falaremos de mais 2 aspectos relacionados à culpabilidade. O potencial conhecimento da ilicitude, que a gente exige que a gente tenha algum conhecimento de que o que ele fez estava errado, que aquilo não era correto. Claro que não é um conhecimento técnico, profundo, um conhecimento muito como que você tem, que a gente exige dele, né? Um conhecimento tão bom quanto o seu, mas um conhecimento potencial. É isso que a gente exige, disso que a gente vai falar agora, né? Então, basta a possibilidade do agente alcançar esse conhecimento, né? Então, não é uma consciência, assim, técnica, jurídica, formal, mas o que chama a doutrina de consciência profana do injusto. Saber que aquilo não era certo, né? Olha o caso aqui de militares dançando o hino nacional em ritmo de funk. Viram isso? E eles foram julgados pelo STM e falaram assim, meus amigos, vocês vão ser condenados sim, vocês deviam saber que o respeito aos símbolos nacionais, especialmente por militares fardados que jogam esse filme na internet, né? Vocês deveriam saber que isso é errado. Olha só, querem assistir esse vídeo? Deixa eu tentar passar para vocês aqui. Só um minuto, por favor. Para a gente voltar aqui. Vamos ver se eu consigo compartilhar com vocês a dança do vídeo. Acho que vai. Olha só. Vamos ver se dá para compartilhar agora. Ah, infelizmente o áudio não está indo. Mas você pode ver aí, ó, esse vídeo, só colocar no YouTube esse título aí, ó. Então, estão lá, tocando o hino nacional, os militares começam a dançar. Então, veja, essa conduta deles foi considerada um crime pelo STM, por se vocês deveriam saber que isso era ilegal. E aí, eles foram condenados lá por aquele crime no Código Penal Militar. Né? Então, fica aí o convite para ver esse vídeo. Então, a defesa tentou alegar essa excludente, né? Da ilicitude, mas não foi aceito. A outra situação foi de um rádio pirata numa comunidade carente,
onde os funcionários da Rádio Pirata, eles acreditavam que a Rádio Pirata era legal, porque o dono dessa rádio era um deputado estadual, né, que era fundador e patrono da rádio, né, lá da Casa Legislativa. Esse deputado vivia lá na rádio. Então, eles não podiam imaginar, aqueles funcionários, que eram pessoas simples, né, que aquela rádio era pirata. Então, eles foram absolvidos porque eles não tinham essa consciência da ilicitude, né, essa possibilidade de consciência da ilicitude. Então, foram absolvidos por essa excludente. Olha que interessante. E aqui tem uma outra situação bem interessante. O transporte de droga por um motorista que faz esse tráfico aqui, ó, colocando drogas em partes ocultas do carro, né? Então, ele alegava aqui, né, essa excludente de culpabilidade, dizendo que não sabia, né? E aí, o tribunal falou, oh, esse fato não é crível, pois nenhuma pessoa mediana aceitaria transportar carga sem conhecer o seu conteúdo, né? Mormente se alocado em conteúdo oculto do veículo, né? Então, não foi aceito pelo tribunal lá do Paraná, essa tese aí. E aí, caiu no concurso desse ano lá da Polícia Civil do Ceará, sobre uma situação de um turista estrangeiro que chega ao Brasil portando uma munição sem saber que essa conduta é proibida. Que excludente ele pode alegar? Ausência de culpabilidade, de ilicitude, de tipicidade. Dá uma pausa aí, olha as alternativas e me diga a seguir. Viu? Olhou? Então vamos à resposta. Olha lá. Ele pode alegar a ausência de culpabilidade pela falta de potencial consciência do estúdio, que não sabia que portar munição era crime aqui no Brasil. Seria o mais razoável aí deles. Tudo bem? E, por fim, falaremos do último aspecto relacionado à culpabilidade, que é a exigibilidade de conduta diversa, ou seja, se a gente pode exigir da gente uma conduta diferente, porque às vezes ele age daquela forma porque ele está coagido moralmente, como o caso do gerente do banco, cujo filho é sequestrado, ou porque ele está obedecendo a ordem de um superior hierárquico, que é o caso da obediência hierárquica. Olha só, essa exigibilidade da conduta diversa, a gente tem que ver se naquelas condições em que o agente estava, podia ou não exigir dele um comportamento diverso, diferente, tudo bem? Então, a gente tem que olhar as particularidades de cada de cada pessoa. Às vezes, uma senhora mais idosa ou uma criança tenha menos condição do que um adulto, né? Então, isso tem que ser olhado. Então, principalmente quando há uma coação moral, atenção, é a coação moral, alguém lá com arma na cabeça de alguém, é que exclui a culpabilidade. É chamada vício compulsiva, violência, né? Dessa forma. A coação física, onde alguém coloca o dedo lá no gatilho do outro e puxa o gatilho, na verdade, essa pessoa funciona só como um instrumento desse agente aqui. Esse aqui é o verdadeiro autor do fato. Essa pessoa passa a ser um instrumento. Esse aqui pega e puxa o dedo dela no gatilho. Aqui não temos conduta voluntária por parte dessa pessoa. Ela não responde. Como não há conduta, exclui a própria tipicidade, tudo bem, do crime. Aqui, quando coloca o revólver na cabeça, né, dessa pessoa, ou do refém, a pessoa que vai cometer um crime para esse agente aqui, ela age também. Só que ela tem vontade, ela pratica o crime, mas a coação é moral, não é física. Ela tem uma conduta, sim. Ela pratica o roubo, pratica o crime que ele quer, é por vontade, só que não pode exigir dela uma conduta diferente. Então, tem vontade, tem conduta, mas ela não é culpável, não é reprovável o que ela fez, praticou nessas condições, tudo bem? Então, a coação moral e irresistível, que a pessoa não pode resistir, ela exclui a culpabilidade, o terceiro elemento do crime. A coação física, porque não tem conduta, ela exclui logo de início a própria tipicidade, que é onde a conduta está inserida. Tudo bem? Então, essa exclui a tipicidade e essa exclui a culpabilidade.
Então, olha essa questão para delegado da Polícia Federal, do CESP, de 2018. Olha lá a questão do gerente de banco. Dê uma olhada, dê uma pausa e depois volta aqui para me contar a sua resposta. Analisou? Então, olha só. O Arnaldo estava lá com seus familiares, o gerente do banco foi abordado por 2 indivíduos que ameaçaram os ocupantes, exigiram que o Arnaldo fornecesse uma senha para uma transação bancária. E ele forneceu. Então, se os agentes usarem essa senha e praticarem o crime, vai excluir a culpabilidade do Arnaldo? O Arnaldo estava sob uma coação moral irresistível, que ele não podia resistir? Sim, essa questão está certa. Vai excluir a culpabilidade do Arnaldo. Perfeito. Tudo bem? Então, nesses casos onde a pessoa é coagida, só o coator é que responde, só quem coagiu é que responde, tudo bem? Então, diz o artigo 22 aí do Código Penal. Se o fato é cometido sob uma coação irresistível, só é punível o autor da coação ou da ordem. O agente não vai ser punível, não vai receber pena, excluir a culpabilidade. Tudo bem? E se a coação moral for resistível, ou seja, havia uma chantagem, havia ali uma ameaça, mas não era tão severa assim, a pessoa poderia resistir. Imagina que a chantagem não era de matar o filho com uma arma de fogo, mas, por exemplo, vou contar para o seu namorado que você saiu sexta-feira sem ele, saiu com suas amigas, disse que ia dormir e saiu sem ele. Será que isso justifica uma ameaça dessa que eu pratique um crime para essa pessoa, sob uma ameaça de contar para o namorado uma situação dessa? Claro que há sim uma coação moral, mas é uma coação moral resistível, que a pessoa podia resistir. Nesse caso, diz o artigo 65 do seu Código Penal, o agente pode ter a sua pena atenuada, diminuiu a reprovabilidade da sua conduta, mas não isenta de pena, não exclui totalmente. Perfeito? Então, tá certo. E, por fim, a obediência hierárquica. Às vezes o agente comete o crime porque ele está obedecendo ordens. A ordem não é tão ilegal assim, não é tão manifestamente ilegal. Nesse caso, se alguém me ordena que eu faça alguma coisa, quem vai responder é quem me ordenou, e não eu. Olha só. Se o fato é cometido, diz o artigo 22, em estrita obediência a uma ordem que não é manifestamente legal, de um superior hierárquico, só é punível o autor da coação ou da ordem. Imagina que o delegado dessa delegacia falou para o agente dele, assim, falou, ei, rapaz, prende esse cidadão aí, coloca lá junto com outros, tudo bem? Aí o delegado mandou prender, eles falou assim, ó, então vem cá, colocar junto com outras pessoas. Só que era uma ilegalidade, e é só que não era uma ordem que parecia tão ilegal. Às vistas desse agente, assim, colocá-lo preso junto com outros, está tudo bem. Agora, imagina se o delegado mandasse prender adolescentes ou crianças junto com adultos, homens junto com mulheres, por conta da violência sexual, ou até mandasse espancar essa pessoa que estava sendo presa, assim, ó, tira ali uma confissão dele, aplica uma tortura. Opa, essa ordem é manifestamente ilegal. Se esse agente cumprisse esse tipo de ordem, que é claramente ilegal, é nitidamente colocar crianças com adultos, homens com mulheres, ou torturar, ou agredir, bater num preso, responderia esse agente e o mandante também, responderiam os dois. Mas como só mandou prender, essa prisão não tinha uma aparência de ilegal assim à primeira vista, só responde o autor da ordem, tudo bem? Ou a pessoa que está cumprindo não. Então, tem que ter sido uma ordem por um superior hierárquico, essa ordem não pode ser manifestamente legal, quer dizer, claramente legal, e esse cumpridor se ateve aos limites da ordem, falou, prende lá, coloca na cela, colocou. Agora, se ele bater, fizer outra coisa mais, ele vai responder, tudo bem? Tem que se ater aos limites da ordem. Tranquilo? E há uma coisa muito interessante, uma situação, também outras situações, que podem excluir a culpabilidade por configurarem inexigibilidade de conduta diversa. Tudo bem? São outras hipóteses fora dessa parte geral do Código. No caso do aborto,
o aborto no caso de gravidez resultante de estupro. Aqui é um bebê viável, só que temos uma mãe que foi estuprada. O bebê é fruto de uma violência que essa mãe sofreu. A mãe tem duas opções. Pode levar a gravidez até o fim e ter esse filho, ou a mãe pode interromper essa gravidez, de acordo com o Código Penal, no artigo 128, inciso 2. Mas para isso é preciso do consentimento dessa gestante. Olha só, se a gravidez resulta de um estupro, então teve um crime aqui, e o aborto é precedido de consentimento da gestante, ou se ela foi incapaz de ser representante legal. Lembra da menina de 10 anos que foi estuprada? Então, o representante legal era quem dava o consentimento ou não no lugar dela. Se der o consentimento, pode realizar o aborto. Aqui seria uma excludente de culpabilidade, uma hipótese de inexigibilidade de conduta diversa. Não está escrito esse nome aqui, mas é assim que a doutrina entende e classifica. Uma outra hipótese também, numa lei especial, na Lei das Organizações Criminosas, que é essa lei aqui, ó, 12.850 de 2013, fala que o agente infiltrado numa organização criminosa, se ele precisar praticar crimes para provar a fidelidade ao grupo criminoso, ele estaria isento de pena por esses crimes que ele praticasse. Então, imagine uma organização criminosa de tráfico de drogas. Se fosse preciso que esse agente infiltrado, esse agente de polícia, traficasse drogas, usasse drogas ou alguma coisa para mostrar a fidelidade ao grupo, ele não seria punível. Olha só, o agente infiltrado não é punível a prática de crime por ele no curso da infiltração, quando inexigível outra conduta. Senão ele ia morrer, ia falar a identidade dele, né? Os membros da gangue iam saber. Claro, não é qualquer crime, né? Tem que guardar a devida proporcionalidade, ele pode até responder pelos excessos que ele praticar durante a infiltração. Tudo bem? Então, às vezes, o agente infiltrado precisa corromper autoridades policiais, precisa traficar droga, e às vezes até matar alguém naquele momento, assim, se ele é descoberto, ele fala assim, prova que você não é agente, mata essa pessoa. Se for o caso, esse agente estaria cobertado por essa excludente. Tudo bem? Inexigibilidade de conduta diversa. Muito bem. E o último tópico que eu gostaria de falar com vocês, que é um assunto muito moderno quando se fala em culpabilidade, é a co-culpabilidade. Esse prefixo que quer dizer junto. Seria o caso de uma responsabilidade compartilhada, não só pela gente por praticar crimes, mas a própria sociedade responderia com ele. Teria aqui, ó, é como se ele fosse levado à prática de crimes. Nessa pirâmide social, dessa grande desigualdade vigente no nosso país, onde poucos ocupam o ápice, muitos miseráveis aqui embaixo, muitas vezes essas pessoas são levadas à prática de crime por conta dessa desigualdade reinante aqui na sociedade. Então, o Eugênio Raul Zaffaroni, que é um ministro, ex-ministro da Suprema Corte Argentina, hoje na OEA, ele quem defende essa tese da co-culpabilidade, quer dizer, uma culpabilidade conjunta, tudo bem? Da sociedade, ó. A sociedade, por melhor organizada que seja, nunca tem a possibilidade de brindar a todos os homens com as mesmas oportunidades. Olha aqui, essa charge traduz bem a crítica do Zaffaroni, né? Duas madames discutindo com seus cachorrinhos, ó. Eu chego a gastar quase R$ 1.000 por mês com meu cãozinho de estimação. Ó, a criança faminta, au, 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 ai, quisera eu que você gastasse R$ 1.000 por mês comigo, né? Por que não me adota? Por conta dessa grande desigualdade que a gente vê no nosso país. Então, onde há desigualdade, má distribuição de renda, de riqueza, de educação e de cultura, olha aqui, ó, no Brasil, um país de contraste, ó, uma escola aderiu ao uso de tablets para melhorar a qualidade do ensino. A minha escola ainda nem aderiu ao uso da merenda, né? Olha só, e principalmente com a pandemia ficou mais nítida ainda essa diferença, né? De alguns tendo aula, outros não têm, enfim, sem recursos, sem internet de boa qualidade, sem equipamentos, afundou ainda mais esse fosso da desigualdade.
Então, o que o Zaffaroni defende é, essa pessoa que, quando pratica crime, sim, ela é responsável, mas essa desigualdade é igualmente responsável, não é responsável sozinha, é quase que levada, né, a essa situação. Então, um exemplo que a doutrina dá é, imagina que a polícia está vindo aqui, está vendo esses moradores de rua, que moram aqui embaixo do viaduto, se eles estão aqui nessa cama tendo relações sexuais. Será que seria lícito ao policial puni-los pelo ato obsceno? Ou a sexualidade é uma coisa natural do ser humano, insta, né, da sua condição de humano, e se é daqui o lugar que eles têm, né, não seria exigível dele outra conduta. Muito interessante essa tese, em que pese um ou outro tribunal mais de vanguarda, mais arrojado aplicá-la, ela não é aceita pelo STJ, ela não é aceita pela maioria das cortes brasileiras. E aí, seria isso. Só mais último conceito aí, ó. A co-culpabilidade diz que a responsabilidade pelo crime deveria ser dividida com a sociedade, que os obrigou a isso, ó, onde os ricos jogam o seu lixo lá separadinho, bonitinho, e os pobres se servem desse lixo para viver. Não é? Então, que essa co-culpabilidade poderia gerar até uma redução da pena, né? Já que ele não é responsável sozinho, há uma colaboração aqui para essa situação criminógena. Então, ele faria jus, um cidadão numa situação de miséria dessa, a uma atenuante genérica prevista no artigo 66 do Código Penal, que autoriza o juiz a atenuar, a diminuir a pena do agente por qualquer razão que o juiz entenda relevante, qualquer razão anterior ou posterior ao crime. Por exemplo, uma infância difícil, uma vida de violência, né? Ter sofrido violência, ou ter presenciado violência, ou a pobreza. Então, isso seriam circunstâncias anteriores ao crime, ou mesmo posteriores. Por exemplo, a gente ter se arrependido, ter pedido desculpas, qualquer coisa assim. Então, mesmo que não prevista em lei, essa situação da co-culpabilidade, por exemplo, serviria para atenuar a pena do agente. É isso que defende a teoria da co-culpabilidade. E aí, caiu para o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. E com essa questão aí, dê uma pausa no nosso vídeo e tente resolvê-la. Veja se você acerta, se você entendeu bem o conceito de co-culpabilidade. Olha só. É exatamente esse conceito que a questão traz de co-culpabilidade, essa divisão aí do Estado com a sociedade, a responsabilidade por esses crimes. Mas lembrando, novamente, que não é aceita pelos tribunais superiores, tá certo? Em especial o STJ não tem admitido a aplicação dessa teoria. Meus amigos, com essas palavras eu termino aqui o nosso curso, a nossa parte sobre a culpabilidade, o último elemento do crime que nos faltava mencionar. Espero que você tenha gostado do nosso curso de Direito Penal, que você tenha aproveitado bastante e que você faça os exercícios que eu vou deixar para você lá na plataforma, com os slides, as questões de concurso resolvidas, com gabarito, comentários, para que você possa aprofundar essas questões. Tá certo? Te desejo muito sucesso, te parabenizo, sobretudo, por ter chegado até aqui, assistido essa aula até o final. Certamente que ela não foi em vão, porque grandes coisas acontecem para aqueles que se esforçam, e esse é o seu caso. O sucesso será inevitável para você. Parabéns, muito bem e muito obrigada. Um grande beijo para você, sucesso e a gente se encontra.